sequência, o doutor Otávio Pinto e Silva, advogado trabalhista de São Paulo, irá um painel sobre como ficam as responsabilidades das empresas, prestadoras de serviços e das tomadoras na preservação do meio ambiente de trabalho após o julgamento da DPF 324 pelo STF. Por favor. Bom dia a todos e todas. Para mim, uma grande satisfação estar presente aqui no Paraná para esse excelente congresso organizado aqui na PUC. Eu saúdo os meus colegas de mesa, o Roberto, o Patrick e o Paulo, e quero também me associar na homenagem ao Dr. José Lúcio Glombe. Dr. Glombe, é um prazer muito grande poder participar desse momento. Eu digo, eu sou advogado trabalhista em São Paulo, mas eu tenho OAB suplementar no Paraná, tá? Então, sou também um liderado aqui pelo esse ícone da advocacia paranaense e brasileira, que é o Dr. Glombe. O nosso tema de hoje é um tema realmente muito relevante, importante, e a discussão que eu quero propor é uma discussão que leva em conta a decisão do Supremo, mas também a legislação trabalhista agora em vigor, e que foi referendada pelo próprio Supremo. Então, esqueci de pegar aqui o passador. E eu gostaria de começar fazendo uma referência aos tempos que vivemos, né? Ora, a Justiça do Trabalho está ameaçada. O Rodrigo Maia já disse isso o ano passado, quer dizer, no início do ano passado, quando da aprovação daquela lei das gorjetas, ele já disse que a Justiça do Trabalho não deveria nem existir, né? Ele, a propósito dessa lei, disse que a Câmara iria avançar na regulamentação da legislação do trabalho, muito além daquele projeto que foi encaminhado pelo presidente Michel Temer de reforma. E depois nós vimos que foi isso mesmo, né? Um projeto que mexia em 6 ou 7 artigos, alterou mais de 100 dispositivos da CLT e legislação correspondente. Também o relator da reforma trabalhista, o deputado Rogério Marinho, também dizia isso: a Justiça do Trabalho acaba se imiscuindo demais nas relações de trabalho, então é preciso dar um basta nessa atuação. Até o ministro Gilmar Mendes falou a respeito da Justiça do Trabalho, chamando-a de laboratório do PT, e que, por isso, então, era preciso dar um basta em certas atuações da Justiça. Ou seja, a Justiça do Trabalho está sob ataque. Sofreu cortes orçamentários, o princípio protecionista está fortemente questionado com as reformas, o próprio conteúdo do direito material do trabalho está em xeque, e o órgão encarregado de aplicar o direito material do trabalho acaba sendo apontado como o grande vilão. Vejam isso aí, ó, essa notícia, né, nos dizendo que capixaba ganha o direito de se masturbar no trabalho. Uma decisão da Justiça do Trabalho de Vila Velha, no Espírito Santo, teria garantido esse direito. Gente, é falsa a notícia. Fake news, né, sobre a Justiça do Trabalho. Quer dizer, até esse ponto as coisas chegam, né, de dizer que a Justiça do Trabalho ela é um órgão que não tem razão de ser. E nós estamos num momento de risco. A Justiça do Trabalho está em risco, o Ministério Público do Trabalho, doutor Paulo, está em risco, a advocacia trabalhista está em risco. Então, eu quero propor aqui ao Congresso, à OAB do Paraná, como propõe, eu sou conselheiro da OAB de São Paulo, que a gente faça uma campanha em defesa das instituições trabalhistas, né? Nós não podemos aceitar esses ataques que estão acontecendo. Na verdade, quer dizer, o tema da terceirização é um tema importante, fundamental, e eu trago aqui a lição do professor Jean-Claude Javillier, da Universidade de Paris,
quando diz que o direito do trabalho tem duas missões fundamentais. A primeira, a histórica, de proteção dos trabalhadores, mas uma segunda, que é também a de promoção das relações de trabalho, o que se faz, inclusive, pela diversificação das formas de contratação e de administração do uso do trabalho na produção. O critério fundamental usado tradicionalmente para a construção de um sistema de proteção social sempre foi a subordinação, vista como o elemento aí indispensável para a configuração da relação de emprego e aplicação da legislação trabalhista. O professor Giancarlo Peroni, com quem tive a honra de estudar na Universidade de Roma, de Tor Vergata, nos fala sobre uma inadequação do esquema legal de proteção da subordinação em face da evolução da tecnologia e dos sistemas de produção. De maneira que o empresário do século XXI estaria já ligado em uma nova forma de produção, com coordenação horizontal e exteriorização de certas fases do ciclo produtivo. O que na Itália eles chamam de exteriorização é o que nós aqui chamamos de terceirização. E é importante que se faça essa reflexão exatamente porque pode ser suficiente hoje uma forma mais branda de ligação técnico-funcional entre o empresário e os trabalhadores que lhe prestam serviços diante dessa evolução tecnológica. O Supremo apreciou o tema na famosa ADPF 324, aí, em que o relator foi o ministro Luiz Roberto Barroso. E, por maioria, no julgamento do dia 30 de agosto, julgou procedente o pedido para afirmar a seguinte tese. Primeiro, é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, ou seja, acabando com aquela distinção da súmula 331, não se configurando relação de emprego entre o contratante e o empregado da contratada. Segundo lugar, na terceirização compete, então, à contratante, primeiro, verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada, e segundo, responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas e pelas obrigações previdenciárias nos termos da Lei 8.212. E ainda deixou a ressalva, a decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tem havido coisa julgada. Vale dizer, o Supremo, então, deu a sua interpretação geral sobre a terceirização, mas não sobre a lei infraconstitucional. Então, nós vamos ter que nos pautar sobre o tema da questão que me foi proposta exatamente na lei infraconstitucional, que são as duas leis aprovadas no ano passado e que acabaram por alterar a Lei 6.019. A primeira, a Lei 13.429, aprovada em março, e que dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros, além do trabalho temporário. Essa lei estabeleceu que a empresa prestadora de serviços a terceiros é uma pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar a contratante serviços determinados e específicos. Ou seja, a lei foi aprovada numa perspectiva de liberdade para a contratação dos serviços, mas trazia uma dúvida. Qual a interpretação a ser dada para essa expressão serviços determinados e específicos? Então, aconteceu aquelas coisas que só no Brasil mesmo a gente vê acontecer. Uma lei aprovada em março foi alterada em junho. Quer dizer, então, alguns meses depois, esse dispositivo que tinha sido inserido na Lei 6.019 foi alterado pela Lei da Reforma Trabalhista, pela 13.467, dando uma nova redação ao artigo 4º A,
para dizer que a prestação de serviços a terceiros envolve a execução de quaisquer das atividades da empresa contratante, inclusive a sua atividade principal, e serviços executados a uma pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução, buscando, então, deixar a regra mais clara, né, a amplitude da terceirização. Aí, no artigo 4º-A, então, no parágrafo 1º, nós temos essa regra dizendo que a empresa prestadora contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores ou até subcontrata outras empresas para a realização desse serviço, o que é fundamental, evidentemente, porque, se não for assim, há risco de ser reconhecido vínculo com a tomadora, porque, na prática, como fazer valer essa regra sem afetar o negócio da tomadora? Nós teremos sempre aí presente a questão da subordinação direta a que se refere a súmula 331. Em eventuais casos de fraude, isso vai estar em discussão, como também a própria possibilidade de subcontratação prevista expressamente na lei, ou a chamada quarteirização. Vínculo empregatício, então, haveria uma garantia de não ocorrência em virtude do uso da terceirização? O parágrafo 2º do artigo 4A parece, né, trazer essa garantia quando usa aí a expressão qualquer que seja o seu ramo, está livre a possibilidade de contratação, e até muito se falou aí sobre um estímulo à pejotização que estaria ocorrendo com a aprovação dessa lei. Mas é lembrar que o artigo 9º não foi afetado pela reforma trabalhista, né? Então, qualquer ato praticado com o objetivo de impedir, desvirtuar ou fraudar a aplicação da lei do trabalho continuará sendo fulminado de nulidade. Os requisitos da empresa de prestação de serviços estão ali no artigo 4b, requisitos formais que foram inseridos, então, na legislação, e a reforma trabalhista inseriu o artigo 4c, trazendo, então, exatamente a questão que deve ser objeto da nossa interpretação na resposta à pergunta que me foi formulada. O 4c diz que são assegurados aos empregados da empresa prestadora de serviços quando e enquanto os serviços forem executados nas dependências da tomadora, as mesmas condições relativas, em primeiro lugar, à alimentação garantida aos empregados da contratante, quando essa alimentação é oferecida nos refeitórios da contratante, e ainda também direito de utilizar serviços de transporte, se existentes, atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante ou em local por ela designado, treinamento adequado fornecido pela contratada quando a atividade o exigir. Vejam que eles colocaram ali já a preocupação de treinamento oferecido pela contratada e não pela contratante, para justamente não aparecer a questão da subordinação direta, da organização, do uso do poder de comando sobre a atividade do trabalhador terceirizado. E ainda também assegurar as mesmas condições sanitárias, medidas de proteção à saúde e de segurança do trabalho e de instalações adequadas à prestação do serviço, então, regras de meio ambiente do trabalho. O parágrafo 1º do 4c prevê que contratante e contratada poderão estabelecer, não deverão, mas sim poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros eventuais direitos. O parágrafo 2º, prevendo que nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante, esta poderá, não deverá, disponibilizar aos empregados da contratada os serviços de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais apropriados e com igual padrão de atendimento,
com vistas a manter o pleno funcionamento dos serviços existentes. Vejam que todos esses dispositivos vão nos trazer muita insegurança jurídica, né? Não por outro motivo, hoje eu vou sair daqui, eu vou voltar para São Paulo e vou ao CONAT, ao Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista, que começa hoje à noite em Santos, né? E o tema central do Congresso é a insegurança jurídica. Como é que nós podemos dizer, Daniel, para os nossos clientes, como estávamos comentando agora há pouco, que é possível você fazer isso, fazer aquilo, que não vai ter problema, que agora tem a lei? A gente sempre tem que ter, em especial na consultoria trabalhista, esse cuidado, né, de dizer, olha, existe uma lei nova, a lei vai ser ainda interpretada, aplicada, e olhe os problemas, aí, as pedras que nós temos em nosso caminho. O artigo 5A também tinha uma redação original da Lei 13.429, da Lei de março, dizendo que a contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa para prestação de serviços determinados e específicos e vedava a utilização do trabalhador em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato. Mas, com a reforma trabalhista, também esse artigo 5A foi alterado e, a meu ver, acaba com o conceito de serviços determinados e específicos, mas não altera o parágrafo primeiro do mesmo artigo, quando ele previa ali ser vedada a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquela que foram objeto do contrato. Então, o objeto do contrato continua sendo muito importante de se verificar, embora não haja mais a referência a serviços determinados e específicos. O parágrafo 2º nos diz que os serviços contratados podem ser executados tanto nas instalações físicas da empresa contratante, quanto em outro local. Então, o local da prestação fica a critério das partes convencionantes. E, no tocante à responsabilidade pela observância das normas de segurança, higiene e salubridade, a tomadora dos serviços continua com essa responsabilidade, em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 5A, quando o trabalho for realizado nas suas dependências ou em local previamente convencionado no contrato. Ainda, o parágrafo 4º do artigo 5A, a extensão de benefícios aos trabalhadores da empresa prestadora dos serviços existentes nas dependências da contratante, é uma faculdade da tomadora, de acordo com esse dispositivo, quando ele diz que a contratante poderá estender ao trabalhador o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição. O parágrafo 5º, tratando da responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços, nos termos do artigo 31 da Lei 8.212, que foi, inclusive, referido no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, então, a necessidade de retenção da contribuição previdenciária na nota do contrato de prestação de serviços. Aí, o artigo 5B, estabelecendo quais são os requisitos do contrato de prestação de serviços, e reparem ali na importância do inciso 2º, onde você tem a especificação do serviço a ser prestado, e também lembrar que foram estabelecidas restrições aos contratos no tocante às chamadas regras de quarentena. Isso na Lei de março não existia, na reforma trabalhista foram inseridos esses dois dispositivos, do artigo 5C e 5D. O 5C dizendo que não pode figurar como contratada, nos termos do artigo 4º dessa lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado serviços a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os titulares ou sócios forem aposentados. E o artigo 5D, dizendo que o empregado que for dispensado, não demitido, né? O legislador escrever um erro técnico assim é um problema, mas o empregado que for dispensado não poderá prestar serviços para essa mesma empresa na qualidade de empregado
de empresa prestadora de serviços antes do decurso do prazo de 18 meses, contado a partir da ruptura do contrato de trabalho desse empregado. Ou seja, nós temos aí uma nova legislação sobre terceirização, que foi feita, em primeiro lugar, com a aprovação de uma lei que estava em tramitação na Câmara e que o Eduardo Cunha colocou em votação numa daquelas suas pautas-bomba, em março, enquanto tramitava a reforma trabalhista e enquanto tramitava uma outra lei de regulamentação da terceirização que estava no Senado. Quer dizer, esse é o problema da forma como o nosso Congresso Nacional muitas vezes trata problemas tão sérios de uma forma não adequada, né? E nos traz, então, a necessidade de agora lidar com a interpretação dessa legislação diante da decisão trazida pelo Supremo Tribunal Federal. E, para terminar, eu queria deixar a lembrança dessa frase atribuída a Bismarck e a preocupação com o que pode vir por aí com o novo Congresso Nacional eleito. Muito obrigado. Bom dia a todos. Thank you.